A chuva martelava contra as janelas do pequeno apartamento em Copacabana com uma insistência que parecia zombar da situação de Rafael Moura. Ele estava sentado à mesa da cozinha, cercado por pilhas de contas atrasadas, boletos vencidos e mensagens ameaçadoras de agiotas que não conheciam a palavra piedade. Seus dedos tremiam enquanto calculava pela 10ª vez o valor total de suas dívidas. O número sempre saía o mesmo. Assustador, impossível, sufocante. 250 mil reais. Rafael passou a mão pelo rosto cansado, sentindo a barba por fazer arranhar sua palma. Aos 28 anos, ele jamais imaginou que estaria nessa situação. Formado em fisioterapia pela UFRJ, com especialização em terapia esportiva, ele tinha construído uma carreira promissora trabalhando com atletas de alto rendimento. Mas tudo desmoronou em questão de meses. Primeiro, sua mãe recebeu o diagnóstico de câncer. Os tratamentos experimentais não cobertos pelo plano de saúde consumiram todas as economias da família. Rafael não hesitou em contrair empréstimos, vender tudo que tinha valor, até mesmo recorrer a agiotas quando os bancos fecharam as portas para ele. Durante 1 ano, ele lutou ao lado dela, levando-a a cada sessão de quimioterapia, segurando sua mão durante as noites de dor insuportável, mantendo a esperança viva mesmo quando os médicos começaram a falar em cuidados paliativos. Ela faleceu há 3 meses, e Rafael ficou sozinho com uma montanha de dívidas e um vazio no peito que nenhuma quantia de dinheiro poderia preencher. O segundo golpe veio logo depois. Seu chefe na clínica esportiva mais renomada do Rio, Dr. Henrique Tavares, o demitiu sem justa causa. A alegação oficial foi corte de gastos, mas Rafael sabia a verdade. Ele havia recusado os avanços do patrão casado 1 vez, depois 2, depois 3. Na 4ª recusa, recebeu a carta de demissão. Tentou procurar advogado, mas não tinha provas, não tinha testemunhas. E definitivamente não tinha dinheiro para uma batalha judicial contra um homem poderoso e bem conectado. Tavares também se certificou de que nenhuma outra clínica importante no Rio o contratasse. Algumas ligações estratégicas, algumas mentiras bem colocadas sobre conduta antiética e relacionamento inadequado com pacientes. E de repente Rafael Moura era intocável no mercado. Nos últimos 2 meses ele sobreviveu fazendo atendimentos freelance em domicílio, trabalhando por uma fração do que ganhava antes. Mas não era suficiente, nem perto de suficiente. Os agiotas começaram a aparecer em sua porta, primeiro com ameaças veladas, depois com ameaças explícitas. Na semana passada, um deles encostou uma faca em sua garganta no corredor do prédio e sussurrou: "Você tem 2 semanas, fisioterapeutinha. Depois disso vamos começar a cobrar com juros de outra natureza." Rafael sabia o que isso significava. Conhecia histórias de pessoas que desapareciam, que eram encontradas no fundo da Baía de Guanabara, ou pior, que simplesmente nunca eram encontradas. O celular vibrou na mesa, fazendo-o pular. Mais uma mensagem de número desconhecido. Ele nem abriu. Sabia o que dizia. Sempre diziam a mesma coisa: pague ou sofra as consequências. Foi então que o telefone tocou. Um número diferente, este com um código de área que ele não reconheceu. Por um momento, Rafael considerou não atender. Mas algo nele, talvez desespero, talvez a última centelha de esperança, fez com que ele deslizasse o dedo pela tela. "Alô? Rafael Moura?" A voz do outro lado era feminina, profissional, com um tom de eficiência que não permitia tempo para devaneios. "Sim, sou eu. Meu nome é Patrícia Almeida. Sou empresária e assistente pessoal de Dante Oliveira. Você já ouviu falar dele?" Rafael franziu a testa. "O lutador de MMA?" "Exatamente. O Sr. Oliveira está procurando um fisioterapeuta esportivo particular. Seu nome foi mencionado por alguns contatos no meio esportivo como alguém extremamente competente, apesar de certas circunstâncias recentes." O coração de Rafael acelerou. Dante Oliveira. Todo mundo no Brasil conhecia esse nome. O lutador era uma lenda viva no mundo do MMA, invicto há 3 anos,
campeão dos pesos pesados em 2 organizações internacionais diferentes. Ele era conhecido não apenas por sua técnica brutal e poder de nocaute devastador, mas também por sua personalidade explosiva, arrogância sem limites e temperamento que o fazia inimigos mais rápido do que fazia vitórias. E ele também era conhecido por pagar muito bem. Sim, eu sou fisioterapeuta esportivo, Rafael respondeu, tentando manter a voz firme. Mas preciso ser honesto, senhora Almeida. Eu não tenho mais vínculo com nenhuma clínica no momento. Estou trabalhando como autônomo. Sabemos disso e, francamente, o senhor Oliveira prefere assim. Ele tem necessidades específicas e precisa de alguém disponível em tempo integral, alguém que não tenha outros compromissos profissionais que possam interferir. Rafael sentiu um misto de esperança e apreensão. Tempo integral? Eu não sei se... Antes de recusar, deixe-me ser clara sobre a compensação. O salário base seria de R$20 mil mensais, mais bônus por desempenho, moradia fornecida, todas as despesas cobertas, e há um pagamento inicial de R$50 mil, transferido assim que você assinar o contrato. Rafael quase deixou o telefone cair. R$50 mil. Imediatamente. Isso seria suficiente para acalmar os agiotas por alguns meses, dar a ele espaço para respirar, para pensar, para não ter que olhar por cima do ombro toda vez que saísse de casa. Isso parece generoso demais, ele disse desconfiado. Qual é a pegadinha? Patrícia riu, um som curto e sem humor. O senhor Oliveira é um homem difícil de trabalhar, extremamente exigente, temperamental, acostumado a ter tudo do jeito dele. Ele já passou por 7 fisioterapeutas nos últimos 2 anos. Nenhum durou mais que alguns meses. Alguns pediram demissão, outros foram dispensados. Por quê? Porque eles não conseguiram lidar com as demandas dele. Dante não é apenas um atleta de elite. Ele é complicado. Tem superstições, rituais, necessidades específicas que precisam ser atendidas de maneiras específicas. E ele não aceita desculpas, atrasos ou incompetência. Rafael deveria ter dito não. Toda a fibra racional do seu ser estava gritando que isso era um erro, que havia algo que ela não estava dizendo, que nenhum emprego legítimo pagava tanto dinheiro para alguém em sua posição. Mas então, ele olhou para as contas na mesa. Pensou na faca contra sua garganta. Pensou em mais 2 semanas até que os agiotas fizessem bom suas ameaças. Quando ele quer que eu comece? Hoje à noite. Há uma luta importante amanhã à noite, e o fisioterapeuta anterior saiu de forma abrupta. O senhor Oliveira precisa de alguém imediatamente. Posso enviar um carro para buscá-lo em 1 hora? 1 hora. Mal dava tempo para processar o que estava acontecendo, muito menos para pensar nas consequências. Sim, Rafael ouviu-se dizer. Estarei pronto. Excelente. O contrato será apresentado quando você chegar. Sugiro que leia com atenção antes de assinar. E, senhor Moura, uma última coisa. Sim. O que acontece na propriedade do senhor Oliveira fica na propriedade do senhor Oliveira. Há uma cláusula de confidencialidade muito rigorosa no contrato. Violá-la teria consequências severas, tanto legais quanto de outro tipo. Você entende? Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Entendo. Ótimo. Até logo. A ligação foi encerrada, deixando Rafael olhando para o telefone com uma mistura de alívio, medo e uma sensação crescente de que acabara de fazer um acordo com o diabo. Mas pelo menos era um diabo que pagava bem. 1h15 depois, Rafael estava sentado no banco traseiro de um Mercedes-Benz preto, observando as luzes da cidade passar pela janela, enquanto eram levados para fora do caos urbano do Rio, em direção às áreas mais exclusivas da Barra da Tijuca. O motorista, um homem grande e silencioso com uma cicatriz no rosto que sugeria um passado violento, não trocou uma palavra com ele durante toda a viagem. Rafael aproveitou o silêncio para revisar mentalmente tudo o que sabia sobre Dante Oliveira. 32 anos. Nascido em Manaus, criado na periferia,
Começou a treinar Muay Thai aos 10 anos como forma de se defender dos valentões do bairro. Aos 16, já estava competindo profissionalmente. Aos 20, mudou-se para o Rio para treinar em uma academia de MMA de elite. Aos 23, teve sua primeira luta profissional em um grande evento. Nocauteou o adversário em 47 segundos. Desde então, foi uma escalada meteórica. 28 lutas profissionais, 28 vitórias, 22 por nocaute, 6 por finalização, 0 derrotas. Mas não eram apenas as estatísticas que faziam de Dante uma lenda. Era a forma como ele lutava. Brutal, calculada, quase sádica. Ele não apenas vencia seus oponentes, ele os destruía. Quebrava-lhes o corpo e o espírito, deixando-os questionando se deveriam continuar na carreira. Havia rumores de que 3 lutadores se aposentaram imediatamente após enfrentá-lo, jurando nunca mais entrar em um octógono. Fora das lutas, Dante era igualmente famoso por seu comportamento controverso. Entrevistas explosivas onde insultava adversários, jornalistas e qualquer um que ousasse questioná-lo. Incidentes em boates que resultavam em brigas. Relacionamentos públicos tumultuados que terminavam em escândalos nas redes sociais. Ele era rico, poderoso, temido e, segundo as revistas de fofoca, insuportável. E Rafael estava prestes a se tornar seu funcionário pessoal. O carro finalmente parou em frente a um portão imponente de ferro forjado. O motorista baixou o vidro, digitou um código em um painel, e os portões se abriram revelando uma propriedade que mais parecia uma fortaleza do que uma casa. A mansão era moderna, toda em concreto, vidro e linhas angulares que gritavam luxo contemporâneo. Iluminação externa estratégica destacava a arquitetura arrojada. Jardins perfeitamente cuidados ladeavam a entrada. Uma fonte elaborada dominava o centro do pátio circular. Rafael engoliu em seco. Ele estava definitivamente fora do seu mundo. O carro parou em frente à entrada principal. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro, estava esperando. Patrícia Almeida, ele presumiu. Senhor Moura, ela cumprimentou com um aceno de cabeça enquanto ele saía do carro. Bem-vindo, por favor, venha comigo. Temos muito a discutir e pouco tempo. Rafael a seguiu para dentro da casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Pé direito altíssimo, obras de arte contemporânea nas paredes, mobília designer que provavelmente custava mais do que ele ganhava em um ano. Tudo era elegante, caro e estranhamente impessoal, como um showroom de uma revista de decoração. Patrícia o conduziu a um escritório amplo com uma mesa de vidro e cadeiras de couro. Ela abriu a pasta e retirou um contrato grosso. Antes de conhecer o Sr. Oliveira, você precisa assinar isso. Sugiro que leia cada página. Rafael pegou o documento. Era extenso, cheio de jargões jurídicos, mas algumas cláusulas saltaram aos seus olhos. O contratado concorda em estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender às necessidades do contratante. O contratado residirá na propriedade do contratante durante a vigência do contrato. O contratado manterá estrita confidencialidade sobre todos os assuntos relacionados ao contratante, incluindo, mas não se limitando a, rotinas de treinamento, tratamentos médicos, hábitos pessoais, visitantes e qualquer outra informação que possa vir a conhecer durante o exercício de suas funções. Violação da cláusula de confidencialidade resultará em penalidades financeiras de até R$500 mil, além de possíveis ações legais adicionais. Havia também cláusulas sobre comportamento profissional, códigos de vestimenta, proibição de relacionamentos com outros funcionários ou visitantes da propriedade, e uma seção inteira dedicada ao que era chamado de protocolos especiais, que seria explicada posteriormente. No final do documento, a compensação estava claramente especificada: R$50 mil de bônus de contratação, 20 mil mensais, bônus trimestrais baseados em desempenho, que poderiam chegar a 30 mil adicionais. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para mudar completamente sua vida. Mas também era uma prisão dourada, ele percebeu. Uma vez que assinasse,
Ele pertenceria a Dante Oliveira, pelo menos até o término do contrato de 1 ano. Tem alguma pergunta? Patrícia perguntou, observando-o atentamente. Esses protocolos especiais, Rafael disse. O que exatamente isso significa? O rosto de Patrícia permaneceu neutro. O Sr. Oliveira tem certas necessidades que vão além da fisioterapia tradicional. Ele é extremamente supersticioso e acredita que certos rituais são essenciais para suas vitórias. Parte do seu trabalho será participar desses rituais. Que tipo de rituais? Isso será explicado pelo próprio Sr. Oliveira. Posso apenas dizer que nada que violará sua integridade física ou moral, mas que pode exigir flexibilidade da sua parte. A vagueza da resposta deveria ter sido um sinal de alerta, mas Rafael pensou nos agiotas, pensou nas 2 semanas que tinha, pensou na alternativa de não assinar. Ele pegou a caneta que Patrícia ofereceu e assinou cada página marcada com um X. Excelente, Patrícia disse, guardando o contrato assinado. A transferência dos 50 mil será processada imediatamente. Deve aparecer em sua conta em até 2 horas. Rafael sentiu um alívio tão intenso que quase o fez chorar. 50 mil reais. Não era suficiente para pagar todas as dívidas, mas era suficiente para ganhar tempo precioso. Agora, Patrícia continuou. Vamos conhecer o Sr. Oliveira. Ele está no ginásio privado. Alguns avisos antes. Não o interrompa quando ele estiver treinando, a menos que ele fale com você primeiro. Não faça perguntas pessoais. Não demonstre pena, preocupação excessiva ou qualquer coisa que ele possa interpretar como fraqueza. Dante respeita força e competência. Seja direto, seja profissional, e não aceite desrespeito, mas também não seja confrontador desnecessariamente. É um equilíbrio delicado. Entendi, Rafael disse, embora não tivesse certeza se realmente entendia. Eles atravessaram a mansão até chegarem a uma seção inteira dedicada ao treinamento. Havia um ginásio completo com todos os equipamentos imagináveis, uma sala de cardio, uma sala de musculação, uma sala de artes marciais com tatames e um octógono em tamanho real. E no centro do octógono estava Dante Oliveira. Rafael tinha visto o lutador em fotos e vídeos inúmeras vezes, mas nada o preparou para a presença física do homem. Dante tinha 1,90 m de altura, pesava provavelmente uns 115 quilos de músculo puro. Tatuagens cobriam seus braços, peito e costas em desenhos intrincados que contavam histórias de batalhas e conquistas. Seu rosto era anguloso, com uma mandíbula quadrada, nariz que havia sido quebrado e recomposto múltiplas vezes, e olhos escuros tão intensos que pareciam penetrar através das pessoas. Naquele momento, ele estava sem camisa, usando apenas shorts de treino, e estava golpeando um saco de pancadas com uma ferocidade que fazia o equipamento pesado balançar violentamente a cada impacto. Seus movimentos eram fluidos, precisos, letais. Jab, cruzado, gancho, uppercut. Cada golpe vinha com um som de impacto que ecoava pelo ginásio. Ele estava coberto de suor, os músculos definidos brilhando sob as luzes do ginásio. Havia algo quase hipnótico na forma como ele se movia, uma combinação de poder bruto e controle absoluto. Patrícia fez um sinal para Rafael ficar quieto e esperar. Eles observaram por vários minutos enquanto Dante continuava seu treino, passando dos golpes para chutes devastadores que faziam o saco praticamente dobrar ao meio. Finalmente ele parou. Ficou parado por um momento, respirando pesadamente, e então seus olhos se voltaram para onde Rafael e Patrícia estavam. "Esse é o novo?" Dante perguntou, sua voz rouca e carregada de desdém. "Sim, senhor. Este é Rafael Moura, seu novo fisioterapeuta." Dante saiu do octógono e caminhou em direção a eles. De perto, ele era ainda mais imponente. Rafael tinha 1,75 m, mas se sentiu minúsculo perto do lutador. Dante o examinou da cabeça aos pés, seus olhos críticos não perdendo nenhum detalhe. "Você parece fraco", Dante disse sem rodeios. "Magro. Quando foi a última vez que você levantou algo mais pesado que um celular?"
Rafael sentiu a raiva ferver dentro dele, mas lembrou do conselho de Patrícia. Força e competência. Não demonstrar fraqueza, mas também não ser desnecessariamente confrontador. Minha força está nos meus conhecimentos e nas minhas mãos, Rafael respondeu mantendo a voz firme. Eu não preciso levantar 100 quilos para saber como tratar um músculo lesionado ou desenvolver um protocolo de recuperação eficaz. Se você queria um personal trainer, contratou a pessoa errada. Mas se você quer alguém que possa mantê-lo na melhor forma física possível e minimizar o risco de lesões que acabem com sua carreira, então você fez a escolha certa. Silêncio. Patrícia pareceu conter a respiração. Dante ficou parado, olhando fixamente para Rafael, sua expressão ilegível. Rafael podia sentir o coração martelando no peito, mas não desviou o olhar. Se ia trabalhar para esse homem, não seria como um covarde. Então, inesperadamente, Dante sorriu. Não foi um sorriso caloroso ou amigável. Foi um sorriso de predador que acabara de encontrar uma presa interessante. Tem fogo nesse anão aí, hein? Dante disse, e então riu, um som grave e áspero. Os últimos 7 foram todos puxa-sacos que concordavam com tudo que eu dizia, chatos pra caralho. Duravam uma semana antes de eu mandar embora ou eles saírem chorando. Ele deu a volta em Rafael, examinando-o como se fosse uma mercadoria que estava considerando comprar. Patrícia te contou sobre minha superstição? Mencionou que você tem rituais, mas não entrou em detalhes. Rituais. Dante repetiu, fazendo soar como se a palavra fosse ridícula. É o que eles chamam. Eu chamo de necessidade. Nos últimos 3 anos, eu não perdi uma única luta. Você sabe por quê? Porque você é excepcionalmente talentoso e treinado, Rafael respondeu. Não, quero dizer, sim, eu sou fodidamente bom no que faço, mas também é por causa do ritual. Na véspera de cada luta, eu preciso de um tratamento específico. Um tratamento que libera a tensão, limpa a energia negativa, coloca meu corpo e mente no estado perfeito para destruir meu oponente no dia seguinte. Rafael franziu a testa. Que tipo de tratamento? Dante se aproximou, invadindo completamente o espaço pessoal de Rafael. Ele era alto o suficiente que Rafael teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Você vai descobrir hoje à noite, Dante disse, sua voz baixa e carregada de algo que Rafael não conseguia identificar. A luta é amanhã. Tenho uma defesa de título importante. Não posso perder. Não vou perder. E você vai me ajudar a garantir isso. Eu ainda não sei o que você está pedindo, Rafael disse, odiando como sua voz soou ligeiramente trêmula. Dante recuou, aquele sorriso predatório ainda no rosto. 23 horas. Venha para o meu quarto. Traga óleo de massagem. E venha preparado para ficar um bom tempo. O tratamento leva várias horas. Antes que Rafael pudesse responder, Dante já estava se afastando, voltando para o octógono para continuar seu treino. Patrícia tocou suavemente o braço de Rafael. Vamos, vou mostrar seu quarto e dar tempo para você se instalar antes de hoje à noite. Enquanto eram conduzidos para fora do ginásio, Rafael não conseguiu evitar olhar para trás mais uma vez. Dante estava novamente atacando o saco de pancadas, seus músculos ondulando a cada movimento, o som do impacto ecoando como trovões. Rafael tinha uma sensação crescente no fundo do estômago, um misto de medo, apreensão e algo mais que ele não queria nomear. Ele havia assinado o contrato, havia aceitado o dinheiro. Agora, teria que descobrir exatamente qual acordo havia feito e rezar para que fosse algo que pudesse sobreviver. O quarto que Patrícia mostrou para Rafael era maior que seu apartamento inteiro em Copacabana. Tinha uma cama king size, um banheiro privativo com banheira de hidromassagem, um closet espaçoso, uma área de estar com televisão de tela plana e até uma pequena varanda com vista para os jardins iluminados. Suas roupas serão trazidas amanhã, Patrícia explicou. Por hoje há roupas básicas no closet que devem servir. O jantar é servido às 19 horas no salão principal, mas você pode pedir comida no quarto se preferir.
A cozinha está à sua disposição 24 horas. E às 23 horas, Rafael começou. Às 23 horas, você irá ao quarto do Sr. Oliveira. Fica no terceiro andar, porta dupla ao final do corredor leste. Não se atrase. Ele odeia quando as pessoas se atrasam. Depois que Patrícia saiu, Rafael se deixou cair na cama absurdamente confortável e tentou processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Algumas horas atrás, ele estava em seu apartamento miserável, cercado por dívidas e ameaças. Agora, estava em uma mansão luxuosa com 50 mil reais a caminho de sua conta bancária, tecnicamente empregado pelo lutador mais famoso do Brasil. Deveria estar se sentindo aliviado, grato, esperançoso. Em vez disso, sentia um nó de ansiedade apertando seu estômago. Na véspera de cada luta, eu preciso de um tratamento específico. O que diabos isso significava? Dante havia sido intencionalmente vago, e a própria Patrícia parecia relutante em dar detalhes. Isso não era normal. Tratamentos fisioterapêuticos não eram mistérios. Eram procedimentos estabelecidos, técnicas conhecidas, protocolos testados. A menos que não fosse apenas sobre fisioterapia, Rafael pensou no jeito que Dante o havia olhado. O jeito que invadiu seu espaço pessoal. A intensidade nos olhos dele. O sorriso predatório. Venha preparado para ficar um bom tempo. O tratamento leva várias horas. Que tipo de massagem levava várias horas? E por que precisava acontecer no quarto de Dante, não em uma sala de tratamento profissional? Rafael pegou o celular e verificou sua conta bancária. O coração deu um salto quando viu o depósito. 50 mil reais. Já estava lá. Patrícia não havia mentido sobre isso, pelo menos. Ele imediatamente transferiu 40 mil para a conta principal dos agiotas. Não era o suficiente para pagar tudo, mas era o suficiente para mostrar boa fé, para comprar mais tempo. Alguns minutos depois, seu telefone tocou. Número desconhecido. Recebemos, disse uma voz áspera do outro lado. Isso compra para você mais 2 meses, fisioterapeutinha. Mas os juros continuam correndo. Você sabe disso, né? Eu sei. Vou conseguir o resto. É melhor que consiga. Porque na próxima vez que nos encontrarmos não vai ser tão amigável quanto da última. A ligação foi encerrada. Rafael soltou um suspiro trêmulo. 2 meses. Ele tinha 2 meses para conseguir o resto do dinheiro ou encontrar uma solução permanente para suas dívidas. Com o salário que Dante estava pagando, se ele conseguisse durar, poderia pagar tudo em alguns meses. Se conseguisse durar. Ele tomou um banho longo, deixando a água quente lavar um pouco da tensão dos ombros. Enquanto se secava, notou que realmente havia roupas no closet como Patrícia havia dito. Camisetas, calças, até roupas íntimas, todas aparentemente no seu tamanho. Alguém havia feito pesquisa sobre ele. Rafael vestiu uma camiseta simples e calças de moletom confortáveis. Tentou assistir TV para distrair a mente, mas não conseguiu se concentrar em nada. Seu relógio parecia estar se movendo em câmera lenta e ao mesmo tempo rápido demais. 22 horas, 22h15, 22h30. Às 22h45, Rafael decidiu que não conseguiria simplesmente ficar sentado esperando. Ele pegou sua bolsa profissional de fisioterapia que havia trazido de casa, verificou seu suprimento de óleos de massagem e outros equipamentos básicos e saiu do quarto. A mansão estava silenciosa à noite, iluminada por luzes suaves que criavam sombras longas nos corredores. Rafael seguiu as instruções de Patrícia, encontrando as escadas que levavam ao terceiro andar. O corredor leste era diferente do resto da casa. Enquanto as outras áreas eram decoradas com arte contemporânea e cores neutras, este corredor tinha um ar mais pessoal. Fotos emolduradas nas paredes mostravam Dante em vários momentos de sua carreira, levantando troféus, segurando cinturões de campeão de pé sobre oponentes derrotados. Havia também fotos mais antigas, de quando ele era mais jovem, com menos tatuagens e aquele mesmo olhar feroz. A porta dupla ao final do corredor era de madeira escura, imponente. Rafael parou em frente a ela, verificou seu relógio.
22h58. Ele respirou fundo, tentando acalmar os nervos, e bateu. Entre. Veio a voz de Dante do outro lado. Rafael abriu a porta e entrou no quarto do lutador. O espaço era enorme, dominado por uma cama gigantesca no centro. Mas o que imediatamente chamou a atenção de Rafael foi a decoração. Ao contrário do resto da casa, que era moderna e impessoal, o quarto de Dante era intensamente pessoal. Troféus e cinturões em exibição em estantes customizadas. Mais fotos, incluindo algumas de quando ele era criança em Manaus. Um altar pequeno em um canto com velas e imagens de santos que Rafael não reconheceu. E no centro de tudo, estava Dante. Ele havia tomado banho desde o treino. Seu cabelo escuro ainda estava úmido, gotejando ocasionalmente em seus ombros nus. Ele estava usando apenas uma toalha enrolada na cintura, revelando cada centímetro de seu físico impressionante. As tatuagens que cobriam seu corpo eram ainda mais intrincadas de perto. Rafael podia ver cicatrizes também, marcas de inúmeras lutas, cada uma contando uma história de sobrevivência